Tudo bem, irmãos? Vamos começar mais uma aula de escola dominical. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós te damos graças pela tua bondade, pelo teu amor para com o teu povo, para com tua igreja. E mais uma vez, Senhor, tem nos trazido aqui para poder ficar diante dos teus pés, para estudar a tua história, a história que o Senhor mesmo escreveu com teu dedo. Nós queremos te louvar porque o Senhor é Senhor da história, o Senhor é nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé. Então, nós colocamos nossos corações diante de Ti, que o Senhor venha abençoar esta aula, esse tempo que nós vamos ter agora a seguir. Te louvamos, te agradecemos, entregamos no nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar hoje, né, mais uma aula dessa sequência de história da teologia, história da teologia da igreja, da teologia cristã, história da igreja. 2000 anos de tradição e reformas. Então, esse primeiro slide é só para lembrar de quantos capítulos que nós já estudamos até aqui, né? 19, hoje nós vamos começar capítulo 20. Então, só dar uma rápida relembrada, né, que nós já estudamos até aqui, nos primeiros capítulos nós falamos sobre críticos e sectários, falamos sobre vários pais apostólicos, falamos sobre vários apologistas, e estudamos vários teólogos, pensadores, e nós falamos também sobre como o cristianismo se organizou, como começou a se estruturar, né, e a formulação dos credos, identificação de cânon, e estudamos também sobre algumas controvérsias, né, primeiramente estudamos sobre controvérsias trinitárias, né, e falamos sobre Concílio de Nicéia e Concílio de Constantinopla, que trata sobre essas controvérsias trinitárias. E depois apareceram também controvérsias cristológicas, né? E então nós estudamos sobre o Concílio de Éfeso e Concílio de Calcedônia, que deram a definição, né, sobre a cristologia, e aparentemente terminou essa discussão, debate cristológico, mas nós depois estudamos também que as controvérsias continuaram, né, não terminaram assim, porque tinha sempre grupos de pessoas que não concordaram, né, com esses credos, com essas definições trinitárias e cristológicas. Então, apareceram, né, restaram alguns grupos, assim, que discordaram, e o que nós chamamos de separatistas, né, tem os donatistas, tem os monofisistas e outros, né, e aí a gente estudou também que para poder evitar a separação da cristandade, do cristianismo, então apareceram outras teologias meio termo, intermediárias, com o intuito de evitar a separação, né, de aproximar os extremistas, separatistas, para não dividir a igreja, né. E aí nós estudamos sobre Agostinho de Hipona, norte da África, né, e
e como ele lutou contra maniqueísmo, uma heresia, e como ele também debateu contra o sinergismo, e como ele promoveu o pensamento dele de monergismo. Depois, nos capítulos 18 e 19, nós estudamos sobre como a Igreja Ocidental foi se tornando católica romana, né? Falamos um pouco de semi-pelagianismo e falamos também da vida do Gregório o Grande, o Papa do Ocidente. E capítulo 19, nós estudamos como a Igreja Ocidental foi se tornando ortodoxa oriental, como eles enfatizaram sobre o aspecto de liturgia e tradição, né? Estudamos a vida de Crisóstomo, de Máximo e João Damasceno. Aí, nesses últimos 2 capítulos, já podemos perceber que a Igreja Ocidental e Igreja Oriental foram se distanciando cada vez mais, porque cada uma tem suas características, né? E, ao passar do tempo, acabaram se desenvolvendo de forma diferente, ficando com pensamento, prática, conduta diferente uma da outra, né? Daí que começa a separação das duas igrejas e depois, no final, vai levar até o rompimento, certo? Hoje nós vamos estudar sobre o rompimento definitivo dessas duas grandes igrejas, do Ocidente, Católica Romana, Igreja do Oriente, a Ortodoxa Oriental. Bom, nós estamos vendo aqui um mapa antigo, e nós estamos vendo aí, né, a divisão, essa linha pontilhada, nós estamos vendo aqui, mapa de Império Romano, tá? Podemos ver aí o mar Mediterrâneo, só para a gente se localizar. Embaixo do mar Mediterrâneo é África, em cima do mar Mediterrâneo nós temos a Europa, e essa parte colorida que nós estamos vendo ao lado direito e ao lado esquerdo dessa linha de divisão foi o Império Romano, né? Então, essa linha divide o Império Romano em Oriente e Ocidente. Nós lembramos que no tempo do nascimento de Jesus, era Império Romano, né, que estava dominando o mundo. Então, naquele tempo, o Império era unificado, o Império Romano era um só. Depois, por razões de política, de administração e outras razões, o Império Romano foi dividido para mais fácil administrar, dividido em 2 partes, né, Ocidente e Oriente. Cada parte com seu imperador, com seu governador, né, e chegando no tempo de Imperador Constantino, ele reunificou o Império Romano, e depois dele, o Império Romano foi dividido de novo, né? Então, ficou assim, podemos ver que na igreja primitiva, a gente vê que o Império Romano do Ocidente ficou chamado de Império Romano Ocidental, e o Império Romano do Oriente ficou chamado de Império Bizantino. E aí nós vemos aqui na parte ocidental, tem vários reinos, né, que eram os povos bárbaros, que ficaram perturbando o império, né, e chegou
um ponto que eles conquistaram o Império Romano do Ocidente, e aí provocou a queda do Império do Ocidente. Então, a gente entender o rompimento definitivo entre a Igreja do Ocidente e Oriente, nós vamos dar uma passada rápida sobre o contexto histórico-político. Então, a gente vê que a história, nessa época, foi dividida em igreja primitiva, que nós podemos dizer que é do século I até século V, primeiro século até o quinto século, né, que é considerado igreja primitiva. E depois disso, século V até o 15º, nós chamamos de Idade Média dividida em primeiros 5 séculos, século V até século X, Alta Idade Média, e depois, do século XI até século XV, Baixa Idade Média. Então, a igreja primitiva, nós vimos que considera, né, que o Gregório o Grande é o último pai da igreja, o Papa Gregório Grande, tá? Então, ele, praticamente, a igreja primitiva termina com esse último pai da igreja, Gregório o Grande, né? E como nós falamos que o Império Romano, Ocidente e Oriente foi dividido, né? E por causa do ataque dos bárbaros, né, povos germânicos, bárbaros eram os povos que não eram grego. Tudo que não era grego era chamado de bárbaro. Então, eram os francos, os lombardos, visigodos, vikings, ostrogodos, hunos, né? Os hunos perturbaram muito, né? E os francos também perturbaram muito o Império Romano do Ocidente, até a queda do Império Romano do Ocidente no ano de 476. E vale a pena a gente destacar também que, durante a Igreja Primitiva, começou o movimento missionários, né? Movimento, nós chamamos de monasticismo, que tinham pessoas, indivíduos, que queriam separar sua vida, né, e se retirar fora da cidade para poder buscar mais a Deus, né, viver uma vida espiritual mais concentrada, mais aprofundada, e depois, aos poucos, foram se formando comunidades monásticas, né? Então, nessas comunidades, as pessoas que se retiraram da cidade, elas se uniram para buscar Deus, né? E tinham uma vida própria, e tiveram um papel muito importante também durante a época da Idade Média, porque os povos bárbaros, eles fizeram um estrago muito grande, né, na cidade, estragaram muitas coisas boas, culturais, e os monges, eles, então, desempenharam o papel de conservar, de copiar, conservar a cultura, de copiar documentos importantes, né, para não se deixar perdidos na história. Eles também promoveram muitos movimentos missionários e evangelizaram esses povos bárbaros, né? Então, muitos deles foram cristianizados, né? E aí, depois de terminar a Igreja Primitiva, começou, então, a Idade Média, né? Idade Média começou
com essa marca de Idade das Trevas. Por que se chama Idade das Trevas? Porque depois da Igreja Primitiva, teve uns séculos, 5 séculos, 6 séculos, de letargia de teologia cristã latina, ocidente, porque depois do Agostinho, depois do Gregório, praticamente não apareceram mais outros teólogos, pensadores brilhantes de destaque, não apareceram mais obras boas, interessantes, né? Por isso que uma letargia da teologia cristã latina. E depois, mais ou menos no século VI, houve a invasão dos muçulmanos. Os muçulmanos, nós conhecemos a história do Maomé, né, que depois que ele morreu, ele que começou com essa religião muçulmana. Então, depois da morte dele, os muçulmanos começaram a evangelizar com espada, porque são violentos, né, são guerreiros. Então, e eles conseguiram conquistar, por exemplo, a Antioquia, a Jerusalém, Alexandria, Cartago, toda essa parte do Império Bizantino, né? Por isso que o Império Bizantino ficou reduzido, mas os muçulmanos foram derrotados pelos francos lá na Europa Ocidental. Por isso que a gente pode ver que lá na Europa Ocidental não tem grupos dessa religião muçulmana. Eles dominam mais na parte oriental, né? A parte ocidental, Europa Ocidental, realmente nós podemos ver mais o domínio cristão. Igreja Católica, como nós já falamos, né, evangelizou esses povos bárbaros que se converteram ao cristianismo e se tornaram católicos. E aí, os papas de Roma, eles começaram a ter o apoio das tribos bárbaras, cristianizadas, né? Essas tribos bárbaras, eles se identificaram com catolicismo, gostaram, aceitaram, e foram convertidos, e os papas de Roma começou a contar com o apoio dos bárbaros, né, dos francos, por exemplo, tal. E daí começou a uma mistura de política e religião, né. Daí a Igreja Católica começou a fortalecer economicamente, politicamente e socialmente, porque a Igreja Católica conseguiu convencer os tribos bárbaros, né, a autoridade espiritual da Igreja. Então, essas tribos bárbaros, eles respeitam a Igreja, a autoridade dos papas da Igreja Católica, né, e tanto que o Papa coroou o imperador Carlos Magno como imperador do novo Sacro Império Romano, né. Então, isso foi no ano 800. Desde a geração anterior, né, o pai do imperador Carlos Magno, o pai dele se chama Pepino o Breve, já estava fazendo parte da Igreja Católica, né? Então, o Papa coroou o imperador Carlos Magno como imperador desse novo Sacro Império Romano contra o Império Bizantino que está no Oriente. Então, agora nós temos aí 2 impérios,
né, um império romano sacro e outro império bizantino no Oriente. Aí começou o processo de ruralização, feudalismo, né, e a Igreja Católica começou a ganhar terras, começou porque os imperadores, né, confiavam na Igreja, e a Igreja confiavam nos imperadores também, tiveram bons relacionamentos, mas, apesar disso, esse processo de ruralização, de feudalismo, não fez muito bem, né, porque aí teve problemas, né, de corrupção, de pecados dos papas, etc. Isso é história, né. E o Império Bizantino, apesar de ser reduzido pelos muçulmanos, eles ainda se consideram que eles são o império completo, né, Império Bizantino inclui ainda aquele império todo, incluindo o Império do Ocidente, do Constantino, Teodósio, Justiniano, etc. E para o rompimento das duas igrejas, ocidental e oriental, nós vamos considerar alguns aspectos. Então, aí, basicamente, com o passar do tempo, né, as duas igrejas foram se tornando diferentes. A igreja ocidental se apoiou na teologia de Agostinho, de Gregório o Grande, né, nós já estudamos nos capítulos anteriores, e a igreja oriental se apoiou em Orígenes e Pais Capadócios, Máximo também já estudado anteriormente. Então, para a gente ver, fazer uma comparação entre duas igrejas, né, a gente vê que, em termos de cultura, a cultura ocidental é cultura latina, né, porque depois o Império Romano dominou sobre o grego e dominou sobre o mundo, então foi introduzindo a cultura latina, a língua falada era latina, né, e no Oriente a cultura é grega, né, e o louvor, por exemplo, no Ocidente, ele é mais modernizado, ele acompanha a geração moderna, enquanto que no Oriente o louvor é mais conservador, mais solene, né, usa menos instrumento, por exemplo. A arquitetura no Ocidente é o estilo gótico, né, aquelas igrejas, assim, que tem formato de foguete, né, e as igrejas, por exemplo, a arquitetura do Oriente, ele tem formato de domo, redondo, parece uma cebola. Se você vê a igreja ortodoxa, a igreja deles na parte superior tem uma parte redonda, parece uma cebola, né, então, tá aí uma diferenciação. E o alcance da igreja ocidental é mais na parte de Ocidente, Europa Ocidental, podemos ver que os países são, na maioria, são cristãs, enquanto que o alcance da igreja oriental, da igreja ortodoxa, é na Europa Central, Oriental, né, os povos eslavos, né, Romênia, Rússia, por exemplo, e Oriente Médio, então, mais para o lado Oriente. E a teologia, governo eclesiástico e culto também são diferentes entre as duas partes da cristandade, né? No Ocidente, por exemplo, na ceia, eles usam pães asmos, no Oriente usa pães levedados, no Ocidente, eles praticam celibato universal, e no Oriente, celibato clerical não é universal, né? No Ocidente já é como uma norma geral, celibato clerical universal. E o padrão do Ocidente é mais legalístico, mais prático, né? Moral. E o padrão oriental já é um padrão mais místico,
especulativo. O Ocidente dá importância na autoridade externa dos códigos escritos, normas objetivas, Bíblia, credos, né, livros, documentos, enquanto que no Oriente, eles dão mais importância na autoridade da adoração, liturgia, acúmulo informal e verbal da tradição cristã oriental. No Ocidente, a adoração é um produto da reflexão sobre as escrituras e a teologia, enquanto que no Oriente, a adoração é tudo para eles. É liturgia divina, é o âmago, é o centro da tradição, é origem e norma suprema da teologia. E no Ocidente, eles dão mais importância no debate quanto à natureza da salvação, né, papel do homem, papel de Deus, papel do homem, livre-arbítrio, papel de Deus, graça, perdão, absolvição ou condenação de pecado, né, essas coisas. E enquanto que no Oriente eles debatem mais nos aspectos de distinções trinitárias cristológicas. Eles gostam de debater sobre trindade de Deus, cristologia, doutrina racional, mística de Deus, porque eles seguiam a teologia de Orígenes, né? Enquanto que o Ocidente seguia a teologia agostiniana. E também na Igreja Ocidental predomina monergismo. A teologia deles é monergista, é conceito monergista, que ensina a soberania exclusiva da graça divina na salvação, né? Que a salvação depende exclusivamente da graça de Deus. O homem não tem papel no processo da salvação, depende só da graça de Deus, né? Então, a salvação, na verdade, é predestinação de Deus, né? Aqueles que são salvos por causa da predestinação. E enquanto que Igreja Oriental, eles ensinam o conceito sinergista, que significa que eles dão bastante importância para o papel do homem, o livre-arbítrio, né? A salvação depende muito da decisão e esforço humano para cooperar com a graça na salvação. Então, são dois conceitos diferentes, bem diferentes, e também já foram estudados nas nossas aulas anteriores. E, então, na verdade, as últimas controvérsias que marcaram o definitivo rompimento das duas igrejas, né, são duas controvérsias. A primeira controvérsia é a respeito do papado. Então, o que significa isso? Então, o problema do papado é que nós vamos ver agora as duas posturas. A postura do Ocidente, quando os cristãos ocidentais olhavam para o Oriente, o que eles viam? Eles viam um imperador querendo reinar, governar e dominar sobre não somente o império, também sobre a igreja e a teologia. Então, eles criticavam o cesaropapismo oriental. Cesaropapismo significa César é o Papa, o imperador também Papa, né, quer dominar também na igreja e a teologia, né, começou com Constantino e os posteriores. E também os cristãos ocidentais, eles resistiam ao poder imperial sobre a igreja e a teologia, né? Então, eles eram contra o imperador dominar sobre a igreja e a teologia. E, pelo contrário, eles reivindicavam
a autoridade dos papas sobre os imperadores e questões temporais, né? Tanto é que eles chegaram a coroar, né, nós já falamos antes, imperador para o Império Romano, né? E o imperador até reconheceu a autoridade dos papas sobre eles. E para os cristãos ocidentais, eles têm a primazia, né, sobre toda a Igreja de Jesus Cristo. Então, aí, a postura deles é a primazia dos bispos de Roma sobre toda a Igreja de Jesus Cristo, do Oriente e do Ocidente e do Oriente também. Por quê? Porque eles basearam, né, no texto de Mateus 16, lá diz que Jesus entregou a chave do reino dos céus para Pedro, e Jesus prometeu edificar a igreja sobre esta pedra, que a Igreja Católica interpretou como o Pedro como a igreja, né? Então, esta pedra é o Pedro. Então, Pedro é a igreja, Jesus ia, então, edificar a igreja sobre o Pedro. Então, Pedro foi o primeiro bispo da igreja e, por conseguinte, todos os bispos depois do Pedro deviam ter primazia sobre os bispos de outras regiões também, né? Agora, a postura dos cristãos orientais, eles criticam a monarquia papal ocidental. Então, eles olhavam para a Igreja do Ocidente, eles viam o Papa, né, querendo dominar todas as igrejas, Ocidente e Oriente. Então, é a monarquia papal ocidental. E os orientais, eles resistiam ao domínio papal sobre o Oriente. E os orientais reivindicavam que bispos romanos não tinham o direito de impor regras práticas, né? Então, para eles, existe essa igualdade entre as grandes sés, né, sés de Roma, de Antioquia, Jerusalém, Constantinopla. Então, todas essas grandes sés, eles têm a igualdade em dignidade, em poder e em autoridade, tem igualdade. Então, não há primazia nem do Ocidente sobre o Oriente e nem vice-versa. Mas, no fundo, a gente pode ver que as causas do rompimento da grande igreja, né, que se dividiu em Ocidente e Oriente, tem muitos motivos, né? Tem muitos motivos. Resumindo em alienação intelectual. Com o tempo, cada parte foi desenvolvendo diferentes atitudes e forma de pensar sobre governo eclesiástico, sobre Deus, sobre teologia. Então, foi existindo, né, diferenças no governo eclesiástico, questões doutrinárias, divergências também sobre a ideia de autoridade na igreja, né? Então, é com o tempo que foi se tornando uma diferente da outra, a ponto de se romper. E só que o último episódio que realmente causou esse rompimento final foi a controvérsia Filioque. O que é a controvérsia Filioque? O concílio, que no concílio de Constantinopla, né, em 381, aquele concílio que definiu, né, o credo niceno-constantinopolitano,
sobre a controvérsia trinitária, sobre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então, a diferença desse credo em relação ao anterior, Nicéia, de 325, é que houve o acréscimo sobre o Espírito Santo e sobre igreja. E nesse credo niceno-constantinopolitano, de 381, nesse trecho aqui do credo, que fala sobre Espírito Santo, é assim, diz assim: creio no Espírito Santo, Senhor, doador da vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e que falou pelos profetas. Qual o problema aí nesse trecho? Que começou essa discórdia, né, entre Ocidente e Oriente. É essa frase "e do filho", né? Porque "e do filho", na versão original desse credo, de 381, não tinha essa frase, "e do filho". Então, dizia que o Espírito Santo procede do Pai, e terminava aí, né? Só que essa expressão "e do filho", ele corresponde àquele termo filioque em latim, né? Então, o original era latim. Então, filioque é latim. Então, do filho é a tradução dessa palavra, latim, filioque. Por isso que é controvérsia filioque, né? Esse filioque foi acrescentado nesse trecho aí do credo no ano de 589, né, num sínodo espanhol em Toledo. Então, só que antes disso, já estava sendo usado esse termo, essa frase, filioque, né? Então, ele foi confirmado oficialmente no ano de 589, e os cristãos, os bispos, os patriarcas do Oriente só perceberam isso mais ou menos 3 séculos depois, né? Isso porque monges ocidentais foram em romaria para Jerusalém e recitaram esse credo, daí que os orientais perceberam que teve esse acréscimo, né? Esse acréscimo desse filioque, dessa frase. Então, eles ficaram muito indignados, os bispos, imperadores, os patriarcas, né, do Oriente. Qual é o problema dessa alteração? O problema é, primeiro, eles acham que o Ocidente não tem direito de fazer essa alteração universal do credo, porque é um credo básico da cristandade, né? É uma declaração da fé cristã universal. E o Ocidente não tem direito para fazer essa mudança, essa alteração. É um credo universal, né? E outro problema implica numa diferença teológica, porque implica um pensamento trinitário diferente, né, de uma forma e de outra. Então, a Igreja do Ocidente, como que eles creem? Eles creem em Deus, Espírito Santo procede do Pai e do Filho, né? Então, quando ele fala que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, significa que existe um certo subordinacionismo do Espírito ao Pai e ao Filho, né? Então, o Espírito é subordinado ao Pai e ao Filho. Então, eles creem, né, de acordo com o ensinamento do Agostinho, o Espírito era um fator unificante do amor,
do pai que fluía para filho, né? E do filho para o pai, né? Então, por isso que eles dizem que o espírito, ele pode dizer que ele procede, né, do filho para o pai, o amor procede do filho para o pai e do pai para o filho. E o papel do espírito tem uma função unificante, digamos assim, né? E também eles alegam que no Novo Testamento o Espírito ele é enviado ao mundo pelo Pai e pelo Filho, né? Então, por isso que o Oriente não concordou, porque para o Oriente o Espírito procede do Pai, eles concordam em dizer que o Espírito procede do Pai pelo Filho, mas não do Pai e do Filho, né? Olha aí que existe uma diferença. Quando diz que o Espírito procede do Pai pelo Filho, a gente pode perceber aí uma monarquia do Pai, né? Ou seja, nesse caso, subordinacionismo do Pai e do Filho, do Espírito e do Filho ao Pai. Ou seja, o Espírito e o Filho são subordinados ao Pai. Isso implica em monarquia do Pai em relação ao Espírito e Filho. Esse é um pensamento oriental, né? O Filho e o Espírito têm a sua origem, princípio e causa no Pai, né? Então, isso já estudamos também nos capítulos anteriores, né? Para piorar, no sínodo da Alemanha, no ano de 809, foi declarado herética a versão grega, né, do Oriente, que omitia essa frase, e do filho, né? Então, o Ocidente, a partir de então, exigiu de todos os cristãos a inclusão da cláusula filioque. Então, todos os cristãos de todas as regiões, Ocidente e Oriente, né, tinham a obrigação de incluir essa cláusula filioque, tá? Então, depois disso, não houve mais remediação, não houve mais solução, e chegou ao rompimento definitivo no ano de 1054, né, que os papas, né, do Ocidente e Oriente se excomungaram mutuamente, tá? Então, aí termina aí a história da grande igreja, né, que no início, no tempo apostólico, né, uma grande igreja, e foi se desenvolvendo e foi se tornando, devido à geografia, devido à cultura, devido à alienação intelectual, né? Então, foi se tornando diferentes e foi se discordando uma da outra, e no final chegou ao rompimento definitivo, que não houve mais conciliação, tá? Então, termina aí a igreja, a grande igreja, em 1054, tá? Então, é isso. Nossa aula do capítulo 20, né, que se trata desse grande cisma que transformou uma tradição, a grande igreja, em duas igrejas, Ocidente e Oriente. Então, termina aqui, tá? Espero que tenha ajudado. A seguir, eu vou apresentar alguns slides para as pessoas que leem chinês.
que, na verdade, são um resumo da história da igreja, né, apenas um resumo dos 2000 anos da igreja cristã, que trazem os períodos, né, trazem as personagens principais, os principais eventos e os principais movimentos, tá? Então, se quiser, pode dar uma olhada. Até a próxima.